Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 1 de maio de 2017, Dia do Trabalhador, que era o único dia do ano em que nós devíamos trabalhar, mas pelos vistos ao contrário, ficamos todos em casa. Aqui perto da minha varanda, onde está um pastor, ainda há disto. O que é uma visão espetacular. Ainda vivemos de mãos dadas entre algo que nos é mais primitivo e uma bela ligação de internet mesmo ao lado. Mas independentemente disso, hoje vou, apesar de ser o dia de trabalhador, pronto, porreiro, tenho este tempo para estar em casa. Não é bem o dia do trabalhador que hoje me vou focar. Hoje vou-me focar um bocado se calhar vou chamar a este podcast de extrapolação. Tipo, eu vou pegar em 3 clipes e fazer assim uma certa ligação entre tudo o que se passa à nossa volta em relação à percepção que nós temos dela e o que realmente é, assim em exemplos muito, se calhar, fora do contexto uns dos outros, mas que de certa forma resultam naquela realidade que nos rodeia hoje em dia, que é este mundo estar numa fase extremamente interessante, na minha opinião. Entretanto, não se esqueçam de visitar o site mkprsimpson.com, ando a uploadar os vídeos para o YouTube também, tenho um canal alguns no Twitter, mas está tudo acessível através do site. Se quiserem perder amigos, espalhem isso nas vossas redes sociais, mas digam mesmo tipo, ups, enganei-me, e pronto, façam o post assim para disfarçar qualquer coisa do género. Independentemente disso, então vamos lá começar e vamos lá começar como? Isto aqui há de ter piada se eu tocar é na ordem certa. Então vamos experimentar assim mais ou menos. Como é que nós estamos a viver os nossos dias hoje? Devido, por exemplo, ao sistema de educação, às gerações que vêm e com os valores que trazem, dentro do nosso próprio contexto. Porque os exemplos que eu vou dar, obviamente, são do Império atual, não é? São dos Estados Unidos, mas é um reflexo de como a política se pratica hoje em dia, porque até nós na Europa estamos a ser levados aos poucos a usar o modelo económico dos Estados Unidos, em que tudo tem que ser privatizado e rentabilizado e construído a juro, com público-privadas, e isto é tudo uma grande estupidez. Até o nosso sistema de saúde que está a retroceder, a entrar mais dentro do modelo do que é o modelo nos Estados Unidos, porque basicamente tudo não passa de um negócio, mesmo a nossa própria saúde não deixa de ser um negócio, e há sempre pessoas que influenciam, obviamente, o representante que está sentado à mesa a decidir em termos legislativos o que é que podemos ou não ser obrigatório de fazer ou o quê, a decidir em nosso nome, por causa de um dia de domingo em que todos fomos à urna e dissemos sim senhora, decide tu por mim, como se de repente, como todos nós sabemos, obviamente que os nossos representantes estão a defender interesses. E são interesses que ultrapassam mesmo na vida, porque lembrem-se que um político é um indivíduo como todos nós, e se alguém nos estivesse assim a abanar um cheque com uma quantia exorbitante só porque nós naquele dia de trabalho amanhã podemos fazer uma coisa diferente do que nós próprios nos apresentamos a representar, a corromper-nos basicamente em troca de dinheiro, parece que eu já estou a falar de um jogador profissional que aposta contra ele próprio para ganhar no fim o lucro, porque ele teve influência no jogo, ele tem algo a dizer sobre o jogo, mas a gente ainda fica iludidos com algum tipo de foi um acidente, estava mal disposto, ia-lhe a cabeça. Há sempre os apologistas a comentar do costume ou a justificar o quão necessário foi a medida dele, porque tudo não passa de um modelo corporativo para manipular basicamente o jogo como ele está a correr, porque isto nada mexe sem dinheiro, e como o dinheiro é falso, então basicamente isto tem uma piada do caraças, porque quem tem realmente o poder tem o poder de fazer-nos acreditar que o dinheiro vale alguma coisa. Mas por aí abaixo, mesmo os nossos governantes são uns gananciosos e adoram dinheiro. É a versão deles de fazer a raspadinha constantemente, é estar no Parlamento a aprovar as leis dos lobbies.
E toda a gente sabe que os lobbies são, há sempre a justificação que são um meio de a pequena voz ser ouvida, porque um grupo de pessoas pode montar um lobby para alertar um senador para um assunto em particular, que é a parte que tipo soa bem para consumo público, mas na verdade é que realmente eles, como são representantes corporativos e têm muito mais dinheiro que muitos estados neste planeta, numa só instituição corporativa, que acabam por influenciar a política a nível global. E como se diz nos corredores da Casa Branca, o governo dos Estados Unidos é o exército mais barato que tu podes comprar. É mesmo assim. Então vamos lá ouvir um bocadinho, assim, mais ou menos, como é que o jogo funciona. Isto foi foi e é, e continua a ser um senador que ainda justifica a sua forma de como ganha o seu dinheiro, como se fosse muito leviana, mas é um clipe que eu até vos vou poupar. Eu só vos vou. É que ele escreveu um livro tipo daqueles. Com licença. Fala como a forma dos lobbies nos Estados Unidos funcionam e como é que um senador consegue, um congressista neste caso, consegue manter a sua posição ano após ano, porque política que devia ser dentro da Constituição dos Estados Unidos, digamos, uma carreira de passagem. É uma carreira, mas é mesmo de vida toda para quem é um político profissional nos Estados Unidos. Então vamos lá ouvir isto. Well, I mean, going back to those parties before you even get elected, in what way was it conveyed to you that there was a game that needed to be played? Sure. When you show up and there the Army choir is singing, and there is beef tenderloin and salmon and all sorts of waiters and as much alcohol. I don't drink, but as much alcohol as you want to consume. And you're in the Cannon Caucus Room, which is just a really beautiful room, or in the Old House Chambers, there is a clear message that this is how you now live. You're given gifts from the time you arrive by leadership or others that are thanking you for the sacrifice for coming to D.C. I've never consumed as many calories as I did when I was in this orientation session. So the other thing is you're told pretty quickly that you never vote against the rule, and you never there are some things you don't do as a part of your party. Both sides are wined and dined. Both sides get the same rules, the same instructions, and the idea is that the most important thing you can do is get reelected, and the most important thing to get reelected is to make sure you play the game. And in that case, so you're defining play the game as sort of being in line with your party. Not necessarily in those early sessions are you meeting with lobbyists and the like. It's sort of an understanding that you're developing about who the leaders are and what they expect of you. I think that's right. And the fact that you have, as a member of Congress, special access to various areas. One of the parties was in the National Archives after hours. It was opened up for this party. George Will came and spoke to the group. There's definitely a feeling of being special as a member of Congress when you're constantly given special privileges. Vejam só o descaramento. É que é mesmo, para já, isto é o modelo corporativo, por isso já dá para ver quem manda. E ainda por cima alugam como sala de evento documentação que não devia estar acessível a qualquer corporação que esteja a fazer o lobby em particular. Em nome de uma festa, fazerem quase como espionagem industrial a nível político, porque a corporação, quando toma conta de um governo, bem-vindo ao mundo ocidental, basicamente gere-o como um parasita, que basicamente só suga recursos, sociabiliza todos os erros e os roubos que existem e ditam as nossas políticas como se fosse uma forma positiva para nós. É aquele pacote mesmo comercial, por isso é que eu continuo a achar que aquele fatinho de gravata é a farda do ladrão do século XXI. É o nazi com a gabardine bué da louca, é o bolchevista, é o casaco castanho, é a farda deles, agora é assim. É assim.
e aquele sorriso Pepsi ao dente, mesmo como tipo, não me conheces de lado nenhum não, epá, e depois o que é que acontece? Além do jogo já ter ido abaixo demais a este ponto, porque já fomos tomados, a gente pode sempre ter algum tipo de esperança no futuro, nestas novas gerações, não sei, mas lá está. Tal como o sistema de saúde, o nosso sistema de educação também está a ser arrastado através de critérios em que há tantas diretrizes ridículas, não só em Portugal. Os alunos classificam os professores, por isso um professor, para ser bem classificado, dá 5 a toda a gente que é incompetente. Isso é tipo juntar gasolina ao fogo. E depois temos que ter os números para mostrar a Bruxelas que cumprimos a meta de objetivo de crescimento de uma treta qualquer, porque já não andamos a governar pessoas, andamos a olhar para gráficas como se estivéssemos numa corporação. E eles então libertam mais um bocado do budget para ser roubado pela escadaria abaixo, e quando chega realmente à escola e à educação, chove dentro do teto e os putos estão estúpidos nem uma porta. Isto é um comentário generalista. Conheço muito boa gente, muitos milenares que por acaso são bastante inteligentes e estão atentos ao jogo e há sempre esperança, mas não posso dizer que o sistema de educação esteja a ajudar muito, e não só isso, vão ser as pessoas que vão gerir a nossa vida no futuro. E basicamente, tal como acontece nos Estados Unidos, que é sempre uma cascata cultural que vem por essa Europa abaixo. Digam o que disserem. Só talvez a Inglaterra consiga contrariar um bocado com alguma estrela pop que domina o mundo dos Estados Unidos, que acaba por dominar o mundo. Quer dizer, quando às vezes conhecem certos icons mais do que Jesus Cristo em certas zonas do mundo, a corporação tem feito um bom trabalho. Podem contar pelas pontas dos vossos cabelos quantas vezes é que já viram Coca-Cola num filme, desde sempre, desde o preto e branco quase. Mas vamos lá ver então, no meio da forma como a política anda a ser exercida, e quem é que vão ser as pessoas que, graças ao nosso sistema corrupto de educação, vai criar os dirigentes do amanhã. Everyone's view of what the United States is different. And here's, I think, what the problem is that we've got a dynamic now where you've got young people who are going to college who are effectively not having to pay for it, who view America as an oppressor state. This is a statement that they view, obviously, America as the problem. They don't want to be associated with it. And yet I can guarantee you that these are individuals also who probably have federal loans, federal student loans, who are there probably on state grants and perhaps even on alumni grants as well. And if the nation is so offensive to them, which they argue effectively it is, then perhaps they shouldn't enjoy federal loans paid for with American tax dollars. So we're looking, I think, at a group, at a generation, if you will, at this stage now, certainly the millennials, that have either not had American history, have had teachers who have indoctrinated them into this dynamic, liberal leftist teachers, or they're individuals who are, and in this instance, the person at Davis, UC Davis, a public school, is also a naturalized citizen. And so they've come here not to necessarily become a part of America, but to punish it. And I think we're in trouble if this is the next generation, as it is, There's no doubt, in charge of business and the social culture. Well, sure. If the people who wind up running your country hate that country, that's Right. called suicide. My question, though, is why are we surprised if you allow generations of kids to grow up in an education system that teaches them the country they live in is immoral, fatally flawed from the start, that it's disgusting and not worth defending, and that the ideals it was founded upon are repulsive? Like, this is what you get, isn't it? Well, it is, and yet Americans tend to not raise children like that. This is what's fascinating, is that it's either a choice of individuals going to public schools where this kind of mob mentality prevails versus private schools. And another instance, Clemson has paid $38,000 taxpayer dollars for a diversity course that explains that if you expect people to show up on time, Tucker, it's racist. So that you've got, it's a remarkable, now look, I just think that means there's going to be fewer liberals on television and radio because that's a time-certain environment. But so you've got to, you've got people who then expect to go get jobs. Are you going to hire the person from a university who has not been involved in this nonsense, knows how to show up on time? Or what are these young people going to do when they show up in a world that actually has expectations of them? So they're being abandoned.
we're losing an entire generation who understands business and economics, which requires love of the country and the future. Right. And we certainly have lost that. And of course, this situation here is a very good example of even trying to eliminate the imagery of a nation that is based on an idea, which is why the flag in and of itself is so important. I used to worry. E pronto, quer dizer, então, ser assíduo, ter algum tipo de disciplina, cumprir a tua palavra, honrar o teu contrato, é racismo. Você não pensa que eu vou chegar a horas, isso é racista. Não, mas pronto, olha, não sei. Eu não sei. Se calhar daqui a um tempo há para aí liberais que também deixam de tomar banho e se eu me queixar do cheiro deles num transporte público, fora as doenças que já veja a rastejar em cima da pele dele, ele deve dizer que é racismo porque o que é que tem? Eu tomo banho quando eu quiser, eu sou livre. É assim um bocado, quer dizer, nós aqui até agora já vimos um clipe, basicamente um congressista disse mais ou menos como é que o mecanismo funciona. Basicamente é agradar a corporação que corrompe e suga ao governo, que por sua vez, e quando eu digo a corporação, às vezes é mais um nível só de basicamente o poder financeiro que nos ilude que o nosso dinheiro vale alguma coisa, os bancos centrais. Mas basicamente corrompem o sistema político, só nos sugam dinheiro dos bolsos, não nos patrocinam nada que seja neste momento, por isso é que eu acho que estamos em retrocesso, porque a coisa tornou-se já tão escandalosa e tão óbvia que o próprio telejornal não parece mais do que spots comerciais para produtos que vão ser vendidos posteriormente, porque eles quando dão a notícia de que começou a venda os bilhetes para o Benfica não sei quantas, quer dizer, isso não é ou o novo álbum isso são anúncios, e olha que grande spot publicitário, disfarçado em notícia então ainda influencia mais. Mas lá está, temos os lobbies e eles têm vários nomes em vários sítios, o nosso governo funciona exatamente igual, por isso é que a Caixa Geral fica assim, o BPN fica assim, o BES vende-se, os CTTs não funcionam bem e já estão vendidos, e a TAP, e afinal a TAP tinha que se vender, mas queremos fazer mais um aeroporto, porque vamos nos enterrar com mais uma dívida qualquer, porque depois estas pessoas que estão no comando das rédeas da legislação que se passa, que é algo que é inerente a todos nós, no futuro ainda vêm caras mais sorridentes, com ideias com menos valores, é que isto realmente, quer dizer, foi como foi dito ali, quando tu tens uma geração que vem aí, que odeia o seu próprio país, para governar o seu país aos olhos de como o mundo devia ser governado, que é uma imagem que está a ser vendida corporativamente em troca de um produto qualquer que te identifica a ti próprio, em vez... Como é que é possível haver mais people do iPhone do que people de Portugal? É um bocado isso, adotaram a bandeira da maçã trincada pela bandeira de não só, mesmo que não queiram participar, cada vez que tu fazes uma compra ou metes um bocado de comida na boca, se não a plantaste e mesmo assim tiveste despesa e pagaste imposto, a gente faz parte disto, quer queira, quer não. E a Europa olha para nós a dever tanto dinheiro que eles olham para a gente mesmo assim, vocês naquela bolsinha vão ter que pagar mesmo bué. E a gente podia se libertar disto, mas continuamos a insistir em eleger representantes que continuam a corresponder aos interesses corporativos para governar Portugal ao ponto de autodestruição económica, social, financeira, saúde e tudo. E porquê? E por que raio é que não só estamos a pagar pela estupidificação da nossa própria civilização, quando ainda por cima as pessoas que nos convencem de algum tipo de legislação introduzida que é positivo para nós, estão só a defender o interesse de alguém que vem de uma cadeia tão alta que nem sequer tem nome, nem sequer tem cara, tem só um símbolo, como uma maçã trincada, que vale mais aparentemente do que a pessoa que está ao teu lado, a ser esfolada também, mas chateia-se contigo porque por acaso ela é do clube rival e dá-lhe o direito de chamar-te nomes, em nome de milionários com isenção fiscal. Porquê que a gente anda a fazer isto a nós próprios? E porquê que as coisas chegam a este ponto? E porquê que estamos mais ou menos neste ponto? Porque seja qual for o mecanismo de controle que a gente viva diariamente,
continuamos a ser os bárbaros de antigamente. Isto é o que continuamos a pagar a preço alto. Need you highlighted in your written statement was more munitions. We're running short of some critical munitions. Would you want to elaborate on that, or should we be more specific when we go up to the classified? Sure. I can elaborate on it in general here, and then would ask that we reserve the details for the classified session. In general, we're short on things like small diameter bombs. You know, these are not exciting kinds of weapons. These are mundane sort of weapons, but they're absolutely critical to what we're trying to do, not only in North Korea, against North Korea, but also in the fights in the Middle East. And so we have a shortage of small diameter bombs throughout the inventory. So the stockpile of small diameter bombs that PACOM has, for example, we send them to the fight we're in, and rightfully so, to CENTCOM, to Central Command and AFRICOM. And so that's the fight we're in, and they need them. And so, we send them there, and they use them, which is a good thing. But that means that they're going to be short again, and we're going to send some more. So that's the fight we're in. LOL. E pronto, precisamos de mais bombas de pequeno diâmetro, que dentro de um jato convencional ele só consegue levar 4, porque podem pesar até 250 kg. Estão carregadíssimas de tecnologia de radar infravermelho, GPS, o que vocês quiserem para acertar na testa do gajo errado, como é costume. E o que é mais engraçado no meio disto tudo é o preço. O preço destas armas. Se vocês imaginassem cada vez que largam uma bomboca destas, tivessem a largar artigos para... Podiam estar a largar carros de luxo ou casas. O preço disto é abismável. E a gente paga por isto tudo. Isto custa mais que um apartamento para uma família começar a sê-lo. Isto custa bem mais do que fábricas. Isto custa bem mais do que... Isto custa vidas. Isto é uma parvoíce. É um fosso financeiro tão dantesco. Os preços destas armas. E está ali um general no Pentágono. Preciso de mais dinheiro, para largar bombocas em cima dos cornos. Mas na boa, porque eu tenho o meu lobby no Congresso a fazer com que o congressista assine em baixo. E não só estou a criar os líderes da manhã nas escolas com um sistema educacional completamente horrível, para mais tarde acharem que estão tão doutrinados, sempre nasceram com este contexto de guerra, que é normalíssimo, vamos canalizar mais milhões, porque continuam a ser-lhes abanados assim um cheque à frente para nos governarem. E é assim, e dá a volta toda. Isto é a tal extrapolação que eu estava a dizer. Nós estamos a pagar para nos matarmos. É incrível, porque caímos nesta ilusão e estamos a ser arrastados abaixo de uma maneira que, o pessoal tem que tomar lá o Red Pill, né? Porque, meu Deus, eu não estou a falar daqueles que o Cosby dava. Mas pronto, e é assim. E os nossos governantes, mesmo aqui em Portugal, não pensem que não. Os corruptos. Lá está o Sócrates, ainda há de sacar um grande cheque dos cofres do Estado, porque basicamente o nome é simpático, mas é os nossos bolsos novamente, porque afinal ainda não lhe arranjaram uma acusação. Querem uma acusação para o Sócrates, ele e mais o António Bosta redigiram o Tratado de Lisboa que hipotecou a soberania de todos os Estados-membros. Isso para mim já é crime que chega. Para mim, na boa, mas não, o gajo ainda como foi indiciado por motivos políticos, porque o Passos Coelho também são criancinhas, não são aqueles gajos que queriam ser delegados de turma, são criancinhas, não é? Querem mandar, não sei, um complexo qualquer, ali são as pessoas mais perigosas que a gente devia pôr na nossa liderança, porque ainda por cima são altamente corrompíveis, e lá vêm os profissionais. Eu já nem acho que os políticos sejam candidatos selecionados dentro do partido, mas é selecionados através de uma reunião corporativa, assim, um Bilderberg, uma coisa qualquer, tipo, tu vais ser o nosso próximo lacaio, e é mesmo assim, porque já saíram listas dos possíveis candidatos para anos que vêm, e aqui estão eles, que coincidência. Isto é tudo uma jogada, e no fim para quê? Para largares uma bomba no outro lado do mundo? E eles depois virem para aqui largar bombas para o nosso lado, e a gente sair das escolas mais estúpidos e termos que pagar mais pela nossa saúde, e temos que pagar mais para viver, e temos que pagar mais e mais e mais e mais e mais, porque no fim ainda estamos a matar pessoas no outro lado do mundo, e é um ciclo que tem que ser quebrado.
tem que ser quebrado para o bem da humanidade. Mas eu acredito que a humanidade há de ser empurrada, como já aconteceu historicamente tanta vez, até ao canto, que vai ter que vir aquela resposta que vai ficar na história, mais uma vez, como algo inédito. Nunca foi visto. Apesar de ser sempre o mesmo conceito, o mecanismo em particular é sempre diferente historicamente. Por isso é que às vezes acho sempre errado acharem ou usarem analogias antigas, porque hoje em dia temos exércitos dentro de cabos de internet, por assim dizer. O clima de guerra é completamente diferente e a forma como está sanitada à nossa percepção também é muito perigosa e pronto. Fica aqui a minha extrapolação, vou ficar por aqui, senão não me calmo. E pronto, feliz dia 1 de maio, andamos a trabalhar tanto para nada. E pronto, até à próxima. E um bom resto de feriado para todos. E apanhem um bocado de vitamina D, vale a pena este solzinho para uma pessoa feliz, porque o que vale a pena na nossa vida, pelo menos, é viver um belo dia em paz e harmonia quando podemos, porque a gente também não se pode consumir com estes problemas todos, porque melhores dias virão, como sempre. Tudo bom? Paz para todos, 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 paz para todos.